Porque quando abro a turma, eu mando convite para todo mundo que está no swap. Eu mando convite para todo mundo, eu não saio de um em um mandando convite, a turma toda. Então, quem está com o e-mail certinho lá no swap, recebe o convite. Quem está com o e-mail diferente, não está com o e-mail institucional, não recebe o convite. Foi isso que aconteceu. E muitos não estão com o e-mail institucional lá no swap. Está lá Hotmail, está o nome, mas Gmail é um e-mail particular, não é um e-mail institucional. Então, quem está com o e-mail institucional cadastrado certinho, recebe o convite certinho. Quem não está, não recebe. Vamos lá, vamos para a aula de hoje. E vocês já são segundo período, né? A maioria já é segundo período e já deve estar atenta a essas coisas, né? Não é primeiro período que está todo perdido, faz, como fazer. Então, primeiro dia de aula, não recebeu o convite, os colegas já estão tendo aula, já procura o coordenador, já procura resolver logo isso. Não esperar o mês acabar e etc e tal. Então, vamos lá para a aula de hoje. Hoje, a gente já vai começar a parte mais prática do cálculo de limites. Então, formas mais simples de se resolver, sem precisar uso de calculadora. Então, vocês vão ver mais no dia a dia, no trabalho de vocês, que é cálculo de limite sem uso de calculadora, né? Que a gente faz mentalmente e com caneta e papel, lápis, borracha, com isso aí. Então, vamos lá. Cálculos usando propriedades dos limites. Então, para a gente determinar limites de algumas funções, é importante conhecer as propriedades para poder desenvolver esses cálculos mais rapidamente, né? Então, nós temos o seguinte, supondo que C seja uma constante e os limites de f de x quando x tende a A e g de x quando x tende a A existam. Então, se os limites existem, tanto o limite de f quanto o de g, e se C é uma constante, constante é um número qualquer, né? Então, essas propriedades são válidas, ou seja, o limite de f de x mais g de x, quando x tende a A, é igual ao limite de f de x, quando x tende a A, mais o limite de g de x, quando x tende a A. Em palavras, significa que o limite da soma de duas funções é igual à soma dos limites dessas funções. A segunda propriedade, o limite de f de x menos g de x quando x tende a A é igual ao limite de f de x quando x tende a A menos limite de g de x quando x tende a A. Então, o que significa que o limite da diferença é igual à diferença dos limites. Parece ser uma coisa boba, mas não é. Porque às vezes eu tenho uma função que parece ser muito complicada para se calcular o limite, e quando eu parto ela em partes, eu divido ela em partes, eu pego uma parte dela, calculo o limite, pego a outra parte, calculo o limite e somo, fica uma coisa bem simples. A mesma coisa com a diferença. Eu tenho uma função que parece ser muito complicada, quando eu particiono ela, pego uma parte, calculo o limite de uma parte, e depois calculo o limite da outra parte e faço a subtração, fica bem simples. A terceira propriedade é que o limite de C vezes f de x, quando x tende a A, é igual a C vezes o limite de f de x. Ou seja, o limite de um produto de uma constante por uma função é igual a constante vezes o limite da função. Ou seja, o limite do produto é igual ao produto do limite por essa constante. O limite do produto de uma constante pela função é o produto do limite da função pela constante. O limite do produto de duas funções, o limite de f de x vezes g de x quando x tende a A, é igual ao produto dos limites das funções. Então, eu tenho um produto de funções que gera uma função muito complexa para se resolver. Eu separo em duas, resolvo a primeira, resolvo a segunda e multiplico os resultados. E o limite do quociente, o limite de f de x por g de x quando x tende a A,
é igual ao limite de f de x quando x tende a A, dividido por limite de g de x quando x tende a A. Isso se o limite de g de x quando x tende a A for diferente de zero. Então, se eu tenho um quociente, o limite do quociente é igual ao quociente dos limites, se o limite do denominador for diferente de zero. Então, tenho essas 5 propriedades básicas. Além dessas 5, e aqui vai ter o detalhamento delas, como eu já falei, né? Essas 5 propriedades podem ser enunciadas da seguinte forma: o limite de uma soma é a soma dos limites. O limite de uma diferença é a diferença dos limites. O limite de uma constante multiplicado a uma função é a constante multiplicada ao limite dessa função. O limite do produto é o produto dos limites e o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador não seja zero. Muitas vezes a gente fixa bem as 5 propriedades, mas esquece do detalhe do enunciado da propriedade, que para essas propriedades valer, o limite das funções tem que existir e ser uma constante. Então, tem que lembrar da condição para que essas propriedades possam ter validade. Além dessas propriedades, aqui vem um exemplo antes. Exemplo 1. Use as propriedades dos limites e o gráfico de f de g para calcular os seguintes limites se eles existirem. Então, nós temos aqui 3 exemplos, A, B e C. Esse 1 aqui, vou até mudar de cor aqui, vou dar uma rabiscada aqui. Esse 1 não era para estar aqui, não. Esse 1 é para estar aqui. Então, é 0, 1, 2 e por aí vai. Aqui é menos 1 e aqui é menos 2. Né? Aqui é 1, aqui é 2. Aqui é menos 1, aqui é menos 2. Então, dado esses dois gráficos aqui, onde esse vermelho é F e esse azul é o G, então eu tenho F e G. Eu quero saber quem é o limite de F mais 5 vezes G de X quando X tende a menos 2. Vou mudar de cor agora, vou botar o vermelhinho de novo. Então, eu quero saber quem é o limite dessa soma. Então, eu sei, usando as propriedades, use as propriedades. Então, eu sei que, usando as propriedades, o limite dessa soma, isso aqui é igual, na letra A, isso é igual a limite de f de x, quando x tende a menos 2, x tende a menos 2, mais, então, o limite da soma é a soma dos limites. E aqui tem uma constante, é c vezes g. Então, o limite de c vezes g é c, é 5, né? Vezes o limite de g de x quando x tende a menos 2. Então, eu usei a propriedade. Aqui temos duas propriedades usando, o limite da soma e o limite do produto de uma constante pela função. Então, o limite do produto de uma constante pela função é a constante vezes o limite da função. E o limite da soma é a soma dos limites. Então, esse mais o outro. Então, vou observar separadamente quem é esse limite e quem é esse para fazer essas contas aqui. Então, quando x tende a menos 2, então, quando está vindo para cá, ó. Então, quando x tende a menos 2, o f está indo para quem? Para 1, né? Pessoal, todo mundo observou? Que é tanto pela esquerda quanto pela direita, está indo para o número 1. Então, a função está indo para 1. Esse traço aqui significa 1, esse traço significa 2. Então, o limite de f quando x tende a menos 2 é 1. Mais
5 vezes o limite de G, quando x tende a menos 2. G é essa daqui, tanto pela esquerda quanto pela direita. Está indo para quem? Zero, né? Para zero. Em menos 2 é zero. Então, vezes zero. Resposta, 5 vezes 0 é 0, 1 mais 0 é 1. Então, a resposta, 1. Então, observe, só observando e usando as propriedades dos limites. Letra B, o limite do produto é igual ao produto dos limites. Então, B, isso aqui se transforma em limite de f de x, quando x tende a 1, vezes limite de g de x, quando x tende a 1. Então, a mesma coisa. Usei a propriedade, limite do produto é o produto dos limites. E agora eu vou ver cada um desses o que é. Então, do IF, quando x tende a 1. Quando x tende a 1, 1 é aqui. Então, tanto pela esquerda quanto pela direita, está indo para que número? 2, né, pessoal? 2. É 2. Vezes o de G. Pela esquerda está indo para quem? Ou pela direita está indo para quem? Pela direita? Para menos 1, né? E pela esquerda está indo para quem? Menos 2. Menos 2. Então, qual é a resposta disso aqui? Não existe. Não existe. Então, não existe. Então, se não existe, aí, como eu falei, tem que lembrar da condição, né? Para eu poder usar essa propriedade, o limite de f tem que existir e o limite de g tem que existir. Então, se esse limite aqui não existe, como esse limite de g não existe, então a resposta é não existe. Eu não posso fazer esse cálculo. Então, a resposta não existe, porque o limite de g não existiu. Então, eu não posso multiplicar esse limite com uma coisa que não existe. Então, a resposta é não existe. Professor? Oi. Se fosse somar ou subtrair, seria a mesma coisa? A mesma coisa. Ah. Então, as propriedades só são válidas quando os limites existem. Se um deles não existir, o resultado já não existe. Ok, obrigado. Letra C. Letra C. O limite do quociente é o quociente dos limites. Então, isso aqui vai ficar limite de f de x, quando x tende a 2, dividido por limite de g de x, quando x tende a 2. Então, usei a propriedade, limite do quociente é o quociente dos limites. E agora eu vou calcular eles, cada um separadamente, só observando. Quem é o limite de f quando tende a 2? Quando tende a 2 está aqui. Eu não botei quanto equivale. Vou botar aqui que vale meio. Vamos dizer que vai valer meio. Então, tanto pela esquerda como pela direita, é meio. O de G, a mesma coisa, tanto pela esquerda como pela direita, também vale meio. Qual é o resultado? 1, né? Um número dividido por ele mesmo é 1. Então, a resposta, 1. Então, um exemplo rápido para a gente observar essas propriedades aqui, né? Essa propriedade, o limite da soma é a soma do limite, o limite da diferença é a diferença do limite, limite de uma constante multiplicado a uma função é a constante multiplicada pelo limite da função, o limite do quociente é o quociente do limite, e o limite do produto é o produto dos limites. E lembrando que, para valer isso, tanto o limite de f quanto o limite de g tem que existir. Então, eu tenho que ter a existência dos dois. Se um deles não existir, eu não posso usar a propriedade e aí a resposta é não existe.
foi o que aconteceu na letra B. E além dessas 5 propriedades, temos mais algumas propriedades, né? Usamos as propriedades do produto repetidamente com G de x igual a f de x para obter a seguinte equação. Ou seja, se eu tenho... Antes observe que o produto era f vezes g. Se f é igual a g, eu vou ter f vezes f, ou seja, f ao quadrado. Ou seja, uma potência, que eu posso ter vários f's, né? Então, o limite da potência é a potência do limite. Por quê? Porque, observe aqui, se eu tivesse assim, limite de f de x vezes f de x vezes f de x vezes f de x. Vamos dizer que eu tivesse 4 elementos, quando x tende a A. Usando a propriedade do produto, isso é igual a limite. Isso é igual a limite de f de x, quando x tende a A, vezes limite de f de x, quando x tende a A, vezes limite de f de x, quando x tende a A, vezes limite de f de x, quando x tende a A, usando a propriedade do produto, né? Limite do produto é o produto dos limites. E nós sabemos que isso aqui é a mesma coisa que ser f de x elevado a 4, né? E isso aqui é a mesma coisa que ser limite de f de x elevado a 4. Então, não é uma propriedade nova, né? Então, por isso que as básicas são aquelas 5. Essa 6 praticamente é a 4, só que com uma adaptaçãozinha, né? É a mesma propriedade 4, só que em vez de ser o produto de funções diferentes, é o produto de funções iguais, que aí vira uma potência, né? Então, o limite da potência é igual à potência dos limites. Então, o limite de uma potência, ou seja, limite de f de x elevado a 4 é igual a limite, tudo aqui, limite de f de x elevado a 4. Aqui só que está elevado é a função. Aqui, tudo está elevado a 4. Então, o limite da potência é a potência do limite. Vou apagar esses rabiscos aqui. Então, fica parecendo que é uma propriedade nova, realmente é uma propriedade nova, porém, e nasceu da propriedade 4, né? Então, nasceu da quarta propriedade, a gente tirou a sexta. Para aplicar essas 6 propriedades, vamos precisar usar 2 limites especiais. Agora, o foco da nossa aula é esses 2 limites especiais aqui que eu vou apresentar a vocês. Que é o limite de uma constante, limite de C, quando x tende a A igual a C, que a gente chamou de propriedade 7, e o limite de x quando x tende a A, que é igual a A, que é a propriedade 8. Ou seja, eu quero dizer com isso aqui o quê? Que o limite de um número qualquer, vou botar aqui, por exemplo, 5, quando x tende a 2, isso é igual a 5. É difícil aprender isso, pessoal? É difícil memorizar isso? E o limite de qualquer constante é a própria constante. Então, o limite de 5 é igual a 5. Eu não preciso nem olhar para quem x está indo. Limite de 5, quando x tende a 2, é 5. Se eu boto limite de menos 3, quando x tende a 0, isso é menos 3. Limite de π. Lembre que π é um número. Aqui, esse π é um número. Nesse caso aqui, esse π é 3,14 por aí vai. Quando x tende a 1, é o próprio π. Limite da constante de Euler também é um número. Essa constante de Euler é 2,782, por aí vai. Quando x tende a 3, é ele mesmo. É o próprio Euler.
Ok? Então, o limite de uma constante é a própria constante. E aqui, limite da função identidade, quando x tende a A, é A. O que eu quero dizer? Se eu tiver assim, limite de x quando x tende a 1, a resposta é 1. Limite de x quando x tende a 0, a resposta é 0. Limite de x quando x tende a π, a resposta é π. Limite de x quando x tende a menos constante de Euler. Agora não quer escrever. A constante de Euler. Isso é igual a menos a constante de Euler. Alguma dúvida, pessoal? É importante saber bem isso. Praticamente, a base de limites, de saber bem limites, é saber essas duas propriedades. A 7 e a 8ª. E além de lembrar as outras propriedades, né? Que o limite da soma é a soma dos limites, limite da diferença é a diferença do limite do produto é o produto do limite do quociente é o quociente do limite da potência é a potência dos limites. Alguma dúvida, pessoal? Alguém? Fala aí, abre o microfone. Tá tranquilo, eu acho. Tá tranquilo, né? Observe que é muito simples o cálculo 1. É muito simples, é só ter atenção nos detalhes, nas coisas simples mesmo. Porque tem gente que não sei por que não gosta das coisas simples. A gente fala as coisas simples, isso é muito fácil, não vou nem prestar atenção. Aí, mais na frente, não consegue fazer mais nada porque não entendeu o simples. A pessoa quer correr antes de aprender a andar. Então, primeiro a pessoa aprende a andar, para depois aprender a correr. Então, a pessoa olha, isso aí é muito fácil. Aí não presta atenção, chega mais na frente e não sabe nada. Se pusermos agora f de x igual a x, se eu no lugar do f de x eu colocar x, na propriedade 6, e na 8, vamos obter outro limite especial útil. Ou seja, nós temos que o limite de x elevado a n, quando x tende a A, é A elevado a n. Ou seja, não na propriedade, mas observe que é a mesma sexta, apenas aplicando isso aqui. No lugar do f, eu coloco o x. Então, observe, se eu tinha limite de x elevado a n, quando x tende a A. Aqui é uma função. Então, f de x eu chamei de x. Eu sei dessa propriedade, que o limite da potência é a potência dos limites. Então, eu sei que isso aqui é a mesma coisa que ser limite de x, quando x tende a A, elevado a n. E eu sei que esse limite aqui é A. Então, é A elevado a n. Então, observe que surgiu uma nova propriedade, mais do conhecimento que eu já tinha. Eu sabia essa propriedade e sei essa. Então, juntando as duas, eu chego na 9ª. Então, limite de x elevado a n, quando x tende a A, é A elevado a n. Como é que ocorre isso na prática? Parece assim, quem é o limite de x elevado a 9? Quando x tende a 3, por exemplo. Isso aqui vai ser 3 elevado a 9. Acabou-se. Então, normalmente, quando a potência é grande, a gente não cobra que resolva. Para aí, acabou-se. Quando é uma potência pequena, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, aí resolve. Mas quando é potência alta, para aí. Ok? Alguma dúvida? E a 10ª, a gente encerra por aqui, a 10ª propriedade, também é pegando, ou seja, essa junto com essa, só que já que existe a potência, o limite da potência e a potência do limite, tem que existir a função inversa também. Observe que a gente sempre trabalha com propriedades e a propriedade inversa, né? Soma
O inverso, subtração. Então, o limite da soma é igual à soma do limite. O inverso da soma é a subtração. O limite da subtração é a subtração do limite. Tem produto e quociente. O limite do produto é o produto dos limites. O limite do quociente, que é o inverso da multiplicação, é a propriedade inversa. Temos o quociente. O limite do coeficiente é o quociente dos limites. Então, se eu tenho a propriedade para a potência, o limite da potência é a potência do limite, então eu tenho da propriedade inversa, que é a raiz. O limite da raiz é a raiz do limite. No caso, substituindo f por a, então, porque aqui na realidade seria isso. Aqui é a mesma coisa que eu estar escrevendo. Limite x elevado a n pode ser x elevado a 1 sobre n. Então, raiz enésima de x, se eu quero escrever na forma de potência, significa isso, 1 sobre n. Quando x tende a A. Sabendo dessa propriedade, então isso aqui é a mesma coisa que o limite de x, quando x tende a A, elevado a 1 sobre n. Isso aqui é A. Então, é A elevado a 1 sobre n. E 1 sobre n é a mesma coisa que raiz enésima de A. Então, temos a 10ª propriedade. Então, nós temos todas as propriedades. Então, tem que lembrar bem isso, o limite da constante e o limite da função de identidade. E as outras propriedades é muito intuitiva, né? O limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, o limite do quociente é o quociente do limite, o limite da potência é a potência do limite, o limite da raiz é a raiz do limite. Então, é bem intuitivo. Exemplo, calcule o limite a seguir justificando cada passagem. Então, eu não quero uma coisa automática, né? A maioria de vocês são repetentes, então às vezes fica cansativo de fazer parte a parte. Você já sabe o resultado. Mas eu quero passo a passo, porque eu quero que vocês interiorizem as 10 propriedades. Então, por isso, justificando cada passo. Então, exemplo A, exemplo B. Então, pega o caderno aí de vocês e vão fazendo. Então, eu tenho aqui o limite de uma constante por uma função, subtraído com uma constante por uma função, somado com uma constante. Então, eu vou pegar todas as etapas. Então, da mais simples para a mais complexa. Então, o primeiro passo é separar o limite da soma e da diferença. Então, vai ficar aqui, limite de 2x2, quando x tende a 5, menos limite de 3x, quando x tende a 5, mais limite de 4, toda, e separei em partes, né? Então, limite desse, menos limite desse, mais limite desse, porque é limite de tudo. Então, limite de cada partezinha dessa, limite desse e limite desse. Agora eu vou tirar os produtos, né, das constantes, sai de dentro do limite, né? Aqui é o C, o C sai de dentro do limite. Então vai ficar 2 vezes limite de x ao quadrado, quando x tende a 5, menos o 3 sai de dentro do limite de x, quando x tende a 5. Esse aqui não tem o que fazer, vou só repetir. Esse aqui já chegou no ponto final. Eu vou só repetir para quando eu resolver tudo de vez. Aqui ainda tem a regra da potência. O limite da potência é a potência dos limites. Então, 2 vezes limite de x, quando x tende a 5, ao quadrado. O resto eu vou repetir. Já chegou no final, o restante, né? Limite de x, quando x tende a 5, mais
limite de 4 quando x tende a 5. Alguma dúvida até aí, pessoal? Então, olha, passo a passo, eu estou resolvendo o cálculo desse limite usando todas as propriedades que a gente viu lá anteriormente, né? Passo a passo. Então, primeiro, separei em soma e subtração, depois separei o produto de uma constante com a função e depois a potência. Agora sim, veja que, como eu disse, que é importante saber aquelas duas propriedades apenas. Basta saber o limite de uma constante como eu disse que é fundamental saber essas duas propriedades, o limite da constante, que é a própria constante, e o limite da função identidade, que é o A. Então, observe que basta eu saber esses dois limites que eu consigo resolver qualquer limite que aparecer. Então, uso as propriedades e esses dois limites especiais aqui, eu consigo resolver. Então, veja que era uma função não tão simples, que eu separei e ficou só em cálculo simples. Limite da função identidade, limite da função identidade e limite da constante. Ou seja, só dessas duas coisas. Então, aqui nós sabemos, eu vou repetir o 2 vezes. Que é o limite de x quando x tende a 5? É 5, né? O limite da identidade quando x tende a A é A. Então, o limite de x quando x tende a 5 é 5. Então, 5 ao quadrado menos 3 vezes. Que é o limite de x quando x tende a 5? 5. Mais, que é o limite de 4 quando x tende a 5? O próprio 4. O limite da constante é a própria constante. Pronto. Agora é conta simples, né? Então, 2 vezes 5 ao quadrado, 25. Menos 3 vezes 5, 15. Mais 4. 2 vezes 25 é 50. Menos 15. Menos 15. Mais 4. 50 menos 15 é 35, né? 35 mais 4, 39. Resposta: 39. Foi difícil fazer isso, pessoal? Não. Não. Muito simples, né? Como é que alguém pode abrir a boca para dizer que é difícil o cálculo 1? Como? Basta saber. Para saber limite, basta saber o limite da constante e o limite da função identidade. E as propriedades que é intuitivas. Né? Então, observe que não tem nada do outro mundo aqui. Coisas bem simples. Separei como se eu fizesse a distributiva de limite com esses termos. Tirei a constante de dentro do limite. E aí ficou, tirei a potência, né? O limite da potência, e aí ficou, resumiu no limite de x e no limite da constante. Só pontinha que a gente aprende lá no primário. A mesma coisa aqui. Aqui, primeiro passo, quando vocês pegarem uma função com quociente, é testar se não zera o denominador, viu? Vai testar se não zera o denominador, porque se zerar eu não posso usar as propriedades, né? Porque aí ela não vai existir, né? Então, 5. Se eu substituo aqui menos 2 vezes menos 3, dá 6. 5 mais 6, 11. Então, não zerou o denominador, então não tem problema. Então, eu já posso, porque toda vez que tem um quociente, tem que lembrar que o g de x tem que ser diferente de zero. Então, aqui é o g de x, né? Então, o limite de g de x tem que ser diferente de zero. Então, não deu zero, então eu posso aplicar, né? Então, aqui vai ficar limite. Já fazer a distributiva, viu? Quando x tende a menos 2, quando x tende a menos 2, já fazendo a distributiva, x elevado a 3
mais limite, quando x tende a menos 2, de 2x ao quadrado, menos limite, quando x tende a menos 2, de 1. Observe que esse menos é esse. Então, tem gente que bota menos aqui e depois ainda bota menos aqui. Aí está errado. Então, limite desse termo mais limite desse outro termo menos limite desse outro termo. Tudo isso sobre o limite quando x tende a menos 2 de 5 menos o limite quando x tende a menos 2 de 3x. Aqui, então, como a gente já fez isso aqui bem detalhadamente, bem passo a passo, aqui eu já vou fazer um pouco mais rápido, viu? Então, aqui vai ficar limite de x, quando x tende a menos 2, elevado a 3, mais. Já vou tirar o 2 e já vou tirar a potência também, viu? Eu já estou fazendo 2 passos em um passo só para a gente ganhar tempo. X, quando x tende a menos 2, ao quadrado. E aqui é só repetir mesmo. Limite de 1, quando x tende a menos 2. Tudo isso sobre... O primeiro é só repetir. Limite de 5, quando x tende a menos 2. Menos, tiro 3. Limite de x, quando x tende a menos 2. Pronto, agora é só substituir, né? Limite de x, quando x tende a menos 2, é menos 2, né? Então, aqui vai ficar menos 2 elevado a 3, mais 2, vezes menos 2, né? Limite de x, quando x tende a menos 2, é menos 2, elevado a 2, menos o limite de 1 é o próprio 1, limite de 5 é o próprio 5, menos, que é esse menos aqui, ó. Bora. Caneta. Vocês ainda estão aí? Uhum. Então, 3. O limite de x, quando x tende a menos 2, é menos 2. Lembre-se, sempre quando o número tem número negativo, tem um sinal negativo, bota entre parênteses, né? Para não se confundir. A pessoa não bota parênteses aqui, erra. Porque vai ficar 2 menos 2 ao quadrado. É diferente de 2 vezes menos 2 ao quadrado. Então, sempre que tem o sinal negativo, bota entre parênteses para fazer a conta. Então, aqui vai ficar 8, né? Menos 2 elevado a 3. Menos 8, né? Menos 2 elevado a 3 é menos 8, né? Porque menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Vou vir para cá, viu? Então, vai ficar menos 8. Menos 2 elevado a 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Então, mais 8. Menos 1. E embaixo, 5. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. E aí, finalmente, menos 8 com mais 8 vai embora. Sobrou menos 1 sobre 11. Acabou. Resposta, menos 1 sobre 11. Dúvidas? Ô, professor, Diga. ali quando tem o limite de 5, quando x tende a menos 2, aqui embaixo, né? Sim. Aí fica 5, por quê mesmo? Limite de uma constante é a própria constante. Limite de C, quando x tende a A, é C. Então, limite de 5 é 5, limite de 10 é 10, limite de 500 é 500, limite de menos 8 é menos 8. Então, limite de um número é o próprio número. A limite de x é o número que x está indo. Então, basta saber essas duas coisinhas aqui. Limite de C é o próprio C. Esse C significa um número qualquer.
Limite de x é para onde x está indo. Então, limite de x, quando x tende a menos 2, é menos 2. Limite de x, quando x está indo para menos 2, é menos 2. Limite de 1 é 1. Limite de 5 é 5. Ok? Entendi, obrigada. Prosseguindo. Propriedade da substituição direta. Agora a gente vai ver que as coisas ainda podem ficar mais fáceis do que já é. Então já estão vendo que cálculo de limite já é uma coisa simples. Ainda pode ficar mais simples ainda, né? Se f for uma função polinomial, se f é uma função polinomial ou racional, e a estiver no domínio de f, no caso de ser racional, o a tem que estar no domínio de f. Quando é polinomial, não tem restrição nenhuma. Se f for uma função polinomial ou racional, e se a estiver no domínio de f, então o limite de f de x, quando x tende a a, é f de a. Então, ou seja, eu não preciso me preocupar tanto com as propriedades, é uma coisa muito imediata. Limite de f de x é igual a f de a. Exemplo. Aqui, aí eu botei um exemplo que não bate. Aí. Quando eu boto 1 ao quadrado é 1 menos 1 dá 0. E aqui embaixo, 1 menos 1, 0. Então, observe que eu não posso usar as propriedades do limite aqui, porque o de baixo deu 0. Então, quando eu não posso usar as propriedades, e quando é uma indeterminação, nesse caso, é 0 sobre 0 aí. É limite de 0 sobre 0. Então, quando existe isso, essa indeterminação, eu tenho que arrumar uma outra maneira de resolver isso. Que outra maneira seria? É fatorar isso aqui de maneira a sair essa indeterminação. Ou seja, eu sei que, sabendo que, lá do primário, que x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Isso é a mesma coisa que ser x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que ser x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Observe, se eu fizer a distributiva aqui, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 1 dá menos x. Uma vez x dá x, que vai cortar com menos x, vai embora. E uma vez menos 1 dá menos 1. Então, eu tenho x ao quadrado menos 1. Então, isso aqui é igual a isso. E lá no primário a gente aprendeu também outra coisa, que se eu tenho isso aqui, é 3 vezes 5, dividido por 3, por exemplo, né? Que é 15 dividido por 3, isso aqui é a mesma coisa que ser 15 dividido por 3 é 5. Ou eu posso dizer que é, corto 3 com 3, que resulta em 5. Então, aqui é a mesma coisa. Isso aqui é como se resultasse em um número. Então, eu tenho um produto em cima de número sobre outro número. Então, eu posso eliminar. E isso aqui se resumir a isso, a x mais 1. Ou seja, essa função aqui é igualzinha a essa quando x é diferente de 1. Então, para x diferente de 1, isso aqui é igualzinho a isso. Essas funções são funções diferentes. Observe que isso aqui é uma função diferente dessa. Mas o resultado delas são iguais para todo x diferente de 1. E observe que o limite, x está indo para 1, mas lá na definição, lá na primeira definição que a gente falou lá de limite, eu disse, o limite de uma função f de x quando x tende a 1 é L para qualquer x próximo de A, não necessariamente em A. Então, para x próximo de 1. Não necessariamente x tem que ser 1. X tem que estar muito próximo de 1, mas não ser 1. Ou seja, se o que não me interessa, se 1 não me interessa, ou seja, ele está muito próximo de 1, mas não necessariamente ele vai ser 1, então, essa função, eu posso usar essa, que é igual para qualquer número diferente de 1. Eles só não são iguais quando é 1. Porque quando for 1, isso aqui dá 0 sobre 0, e quando é 1, isso aqui dá 2. Mas se for qualquer outro número diferente, se eu botar 4, por exemplo,
Isso aqui vai sair igual a isso. 4 mais 1 dá 5. Se eu botar 4 aqui, dá 16. 16 menos 1 dá 15. 4 menos 1, 13. 15 menos 3 dá 5. Então, observe que é o mesmo valor para qualquer número. Se eu boto 3, por exemplo, 3 ao quadrado menos 1 sobre 3 menos 1. Isso aqui dá 9 menos 1, 8. E aqui dá 2. Dá 4. Será que é mesmo? 3 mais 1 é 4. Qualquer número que você botar vai dar igual. Só não dá igual para 1. Se eu boto 1, dá 0 sobre 0 e aqui dá 2. Mas qualquer outro número dá igual. Até para menos 1. Se eu boto menos 1, menos 1 ao quadrado, menos 1 sobre menos 1 com menos 1. Aqui vai dar 1 menos 1 sobre menos 1 com menos 1, menos 2. Vai ficar 0 sobre menos 2, que é 0. Se eu boto menos 1 mais 1, também dá 0. Qualquer número dá igual. Ou seja, essa função é igual a essa para qualquer número, desde que esse número seja diferente de 1. Que é o que eu faço quando eu calculo o limite. Eu quero um número muito próximo de 1, mas não necessariamente 1. Então, isso aqui vai ser igual a limite. Então, quando eu pego esse tipo de questão, eu pego isso aqui e transformo numa função que eu possa trabalhar. Então, x tende a 1. Aqui eu fatoro esse termo de cima, a fatoração dá x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Isso dá igual a limite. Observe que sempre eu tenho que botar o limite, viu? E o cálculo que eu estou fazendo é cálculo de limite. Se eu não boto o limite, está errado, porque isso só é válido no caso do limite, porque o limite é próximo de 1. Se eu tiro a palavra limite, eu estou dizendo que isso é igual a isso, e não é. Porque para ser igual é para qualquer número. Então, eles são iguais para qualquer número, desde que esse x seja diferente de 1. Eles são iguais para todo número, desde que x seja diferente de 1. Então, eu posso cortar esse termo com esse, e aí eu tenho x mais 1, e aí sim, eu posso substituir e digo que 1 mais 1 é 2. Então, é a substituição direta, ou seja, f de x é igual a f de a, quando eu peguei aqui, desse passo aqui. F de x é igual a f de a, porque nessa função aqui, a representação é esse gráfico. Ou seja, o meu limite em 1 é a própria função no ponto. Então, quem é f de 1? F de 1 é 2. Quem é o limite de f de x quando x tende a 1? Também é 2. Se eu quisesse representar graficamente essa função aqui, essa função graficamente seria essa mesma, com uma única diferença, teria um buraco aqui. Essa função aqui, o gráfico dela é essa, é o mesmo gráfico dessa, só que tem um buraco vazio, ou seja, porque em 1 ela não existe. Em 1 ela não existe. Em qualquer ponto diferente desse 1, é igualzinho a essa, ou seja, é igualzinho a essa reta. Ou seja, é o mesmo valor aqui em 2, em 3, em meio, em 0, em menos 1, em menos 2. É tudo igual o valor da reta. Mas em 1, ela tem uma bola vazia aqui. Então, esse gráfico aqui representa essa função. Como é que eu sei? Porque essa função é igual a essa. E o gráfico dessa aqui é fácil de fazer. O gráfico de uma função do primeiro grau é fácil de fazer. É esse gráfico aqui. Dúvidas? Diga. Alguém comentou aí alguma coisa quando eu estava falando?
Assim, tá falando que no gráfico dessa primeira x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, aí é a bolinha aberta, né? Que não faz Isso, parte. No 1. Só isso. exato. Então, essa é uma das maneiras de resolver quando eu encontro um limite desse tipo, que dá uma indeterminação zero sobre zero. Todo mundo sabe fazer essa transformação aqui, sair disso para isso? Lembra? Todo mundo entendeu isso aqui, essa passagem? Lembrou lá do ensino médio? Isso é no ensino médio que a gente aprende. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau, toda equação independente desse tipo, x2 mais bx mais c, ela sempre vai ser igual a x menos uma raiz, x1, vezes x menos a outra raiz, x2. Então, quando vocês pegam uma equação do segundo grau, vocês podem resolver por Bhaskara, achar as raízes e botar x menos a raiz que achou, x menos a outra raiz que achou. Então, observe aqui. Eu tinha uma equação do segundo grau aqui em cima, x2 menos 1. Quem são as raízes dessa equação? Se eu for fazer por Bhaskara, as raízes dessa equação é menos 1 e mais 1. Porque se eu boto 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1 dá 0, porque a raiz significa para quais pontos essa equação resulta em 0. Raiz significa isso. Para quais pontos essa equação resulta em 0. Então, quais são os pontos? 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 é 0, e menos 1 também, porque menos 1 ao quadrado também dá 1, 1 com menos 1 também é 0. Então, observe que ficou x menos uma raiz que foi 1, vezes x menos a outra raiz que foi menos 1. Então, menos com menos dá mais. Então, ficou x menos 1 e x mais 1. Então, sempre que tiver uma equação de segundo grau, vocês vão tentar descobrir quem são essas raízes. E se, observe que se zerar embaixo, é 0 em cima e 0 embaixo, então eu já sei que uma das raízes já vai estar aqui. Uma das raízes já vai ser 1. Então, eu só preciso achar a outra raiz, né? Isso facilita você tentar achar as raízes. Outra maneira de fazer é fazer divisão de polinômio, né? x2 menos 1 eu divido pelo número de baixo, que é x menos 1. Então, fazendo divisão de polinômio, quem lembra lá, esse é assunto de sétimo ano, né? Ou oitavo ano, não sei bem. Na minha época, eu dava aula no fundamental, era sétima série, assunto de sétima série isso aqui. Então, divisão de polinômio. Então, se eu quero que apareça x ao quadrado, então eu multiplico por x. E x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. E aí, um menos o outro. Então, esse menos esse, zero. Aqui não tem o termo x. Então, é como se desse zero. 0 menos x dá menos x. Ou 0 menos x. Então, dá mais. Porque a conta é o de cima menos o de baixo. Como já tem um menos aqui, menos com menos, mais. E menos 1, menos 0, já que não tem nenhum termo aqui, então desce o menos 1 aqui. E aí ficou x menos 1 dividido por x menos 1, então é mais 1. Uma vez x é x, uma vez menos 1 é menos 1. X menos x, 0. Menos 1 com menos 1, então fica menos 1 mais 1, 0 também. Então, resultado, esse número aqui é o produto desses dois números. Então, x2 menos 1 é x mais 1 vezes x menos 1. Então, tem várias maneiras de se resolver isso. Então, o mais simples, a maneira mais simples que eu acho é por Bhaskara, né? Resolve por Bhaskara e acha as raízes e bota um menos uma raiz e o outro menos a outra raiz. Outro exemplo. Agora a gente vai ver alguns casos de indeterminação, né? Que vocês vão ver bastante. Um outro caso de indeterminação aqui, ó. Se eu boto 0, se eu substituir h por 0, vai ficar 3 ao quadrado, 9, 9 menos 9, 0, sobre 0. Então, indeterminação. Então, a mesma coisa. Então, como é que eu faço para resolver esse tipo de problema? Então, aqui eu vou desenvolver esse produto antes de aplicar o limite. Então, vai ficar limite
quando H tende a zero, repetir o de baixo, e vou desenvolver aqui o produto notável. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 6H, mais quadrado segundo, H ao quadrado, menos 9. Então, só fiz desenvolver o produto notável. Eu tenho mais 9 com menos 9. Conta simples. Então, aqui ficou o limite, quando H tende a zero, em cima sobrou 6H, mais H ao quadrado. Né? E aqui cortou esse 9 com menos 9. Tem H dos dois aqui, eu posso botar fator comum em evidência. Então, limite, quando H tende a zero, H em evidência, vai sobrar aqui desse termo 6. E aqui é como se tivesse H vezes H. Um H saiu, ficou outro H dentro. Sobre H. Só fiz repetir. Observe que se eu faço a distributiva, H vezes 6 dá 6H. H vezes H dá H ao quadrado. Então, é o mesmo número escrito de forma diferente. Então, como a gente viu lá no início, né? Se eu tinha 3 vezes 5 sobre 3, eu posso cortar. Então, a mesma coisa. Eu tenho um número vezes outro número sobre o mesmo número. Então, eu posso cortar H com H. E aí, resultou em limite, quando H tende a zero, de 6 mais H. Então, limite de 6 mais H, eu posso substituir agora H por zero, que não tem mais problema. Então, substituo, dá 6. Limite de 6 é o próprio 6. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Simples e fácil? Pessoal? Oi, professora. Pedro perguntou ali se toda vez que aparecer uma determinação, sempre haverá a possibilidade de fatorar para encontrar o limite. Não consegui entender. Chiou bastante, eu não consegui entender o que você falou. Fala um pouco mais alto. Falou, professor. Toda vez que aparecer uma determinação, sempre haverá a possibilidade de fatorar para encontrar o limite? Sempre. Sempre eu posso fatorar. Então, vou botar aqui a maioria das indeterminações que aparecem, né? Quais são as principais? Então, essa daqui é o caso clássico, né? De eu fatorar uma equação do segundo grau. Essa, que é eu desenvolver o produto notável, para simplificar e botar fator comum em evidência. E essa daqui, da raiz. Quando eu tenho raízes. Então, apareceu raiz. Se eu substituir aqui, ó, 0 ao quadrado é t, 0 ao quadrado vai ser 0. Então, vai ficar raiz de 9 dá 3. 3 menos 3, 0. E embaixo 0. Então, eu tenho 0 sobre 0. Então, sempre que aparecer raiz, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do termo que está com a raiz. A raiz pode estar em cima ou pode estar embaixo, né? O termo da raiz. Então, multiplico em cima e embaixo por esse termo. Pelo conjugado desse termo, né? Porque essa é uma maneira simples de resolver esse tipo de problema, porque eu estou multiplicando T2 mais 9 mais 3. Então, era menos, vira mais. Se fosse mais, viraria menos. É o conjugado. Ou seja, sempre eu mudo. Se é subtração, vira soma. Se é soma, vira subtração. T2 mais 9 mais 3. Então, eu faço o mesmo número em cima é o mesmo número de baixo. Por que eu faço isso? Porque eu não posso escrever uma coisa diferente. Eu estou escrevendo a mesma coisa. Por quê? Porque isso aqui é um número dividido por ele mesmo, isso aqui é 1. Um número dividido por ele mesmo é 1. Uma vez qualquer coisa, não muda, né? Uma vez 5 é 5, uma vez 10 é 10, uma vez 1000 é 1000. Então, o valor desse limite aqui não vai alterar, porque eu estou multiplicando pelo mesmo, eu estou multiplicando por 1, né?
porque eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo número. Porém, quando eu faço esse cálculo aqui, vai aparecer uma coisa que vai eliminar, ser possível eliminar a indeterminação. Então, quando eu multiplico aqui, esse vezes esse, aqui vai acontecer o caso da diferença dos quadrados. Então, se eu tenho A mais B vezes A menos B, isso é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Diferença de quadrados. Também assunto da antiga 7ª série, agora 8º ano. Então, A mais B vezes A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, observe aqui é como se fosse A menos B e aqui A mais B. Então, esse primeiro termo menos esse primeiro termo que é igualzinho, mais esse daqui. Então, quando eu faço essa multiplicação, vai ser esse ao quadrado. Então, a raiz quadrada ao quadrado vai embora. Então, eu me livrei do meu problema, que era essa raiz quadrada. Então, o meu objetivo era me livrar da raiz quadrada. Me livrei, diga. Ô, professor, só uma dúvida que essa parte que o senhor fez aí, dos produtos A mais B vezes A menos B, é igual ao quadrado menos B ao quadrado. Aí, eu pensei que a gente faz assim, o quadrado primeiro, A vezes A ao quadrado, isso. A vezes B, AB, depois... Isso, dá a mesma coisa, veja. Dá a mesma coisa? A vezes A, dá A ao quadrado. A vezes menos B, dá menos AB. Depois, B vezes A, dá mais BA ou AB, tanto faz. Porque anula, né? E B vezes menos B, dá menos B ao quadrado. Esse termo anulou com esse. Entendi. Sobrou A2 menos B2. Então, se você faz a distributiva, vai anular do mesmo jeito. Então, vai ficar o primeiro ao quadrado. Então, só é tirar da raiz, né? Porque isso aqui é ao quadrado, eu corto a raiz com o quadrado. Então, fica T2 mais 9. Menos o segundo ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, sempre isso. A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu pego só o número, viu? Então, é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, o primeiro ao quadrado, só é tirar da raiz. Menos o segundo ao quadrado, 9. Embaixo, vai ficar tudo. T2 vezes tudo isso aqui. Eu não me preocupo com a parte de baixo. Porque minha preocupação era me livrar dessa raiz aqui em cima. Então, eu multipliquei pelo conjugado para me livrar dessa raiz. Então, embaixo eu vou deixar quieto. Vai ficar T2 vezes tudo que está aqui. Então, T2 vezes T2 mais 9 mais 3. Por que eu não me preocupo com isso aqui? Porque o que zerava era esse termo de cima. Que ficava raiz de 9 dava 3, 3 menos 3 zera. Aqui não zera, porque aqui vai ficar raiz de 9 é 3, 3 mais 3 é 6. Porque como eu mudei para mais, não vai zerar. Então, não me preocupo com o de baixo. E em cima, 9 menos 9, conta normal, limite, quando t tende a zero, sobrou em cima t ao quadrado, embaixo ficou t ao quadrado vezes tudo isso aqui, T2 mais 9 mais 3. Então, um número dividido por ele mesmo. Então, aqui é produto, esse vezes esse. Então, eu posso cortar. É aquele caso de novo. 3 vezes 5. Nesse caso, está invertido, né? Nesse caso, é 3 sobre 3 vezes 5. Aqui sobra 1 sobre 5. Então, T2 corta com T2. Isso ficou o limite, quando t tende a zero, de 1 sobre raiz de T2 mais 9 mais 3. Agora eu já posso substituir sem problema. Substituindo por zero, vai ficar 0 ao quadrado é zero, então vai ficar raiz de 9, que é 3, 3 mais 3, 6. Então, 1 sobre 6. O limite de 1 sobre 6 é 1 sobre 6. Acabou. Então, o limite de uma constante é a própria constante. Então, limite de 1 sobre 6 é 1 sobre 6. Antes eu não podia substituir porque ficava 0 sobre 0. Quando eu me livrei dessa raiz, cortei aqui esses termos que são iguais.
me livrei do 0 sobre 0. Eu acho que são essas as principais. Acabou. Tem outras, né? Mas aí é pegar o livro e exercitar, né? Tem um bocado de indeterminação, mas as principais são essas. Da raiz, do desenvolvimento do polinômio e da fatoração, de fatorar. Então, 8h25, né? Então, chegamos no final da nossa aula. 8h25. Vamos parar aqui a gravação. Pessoal, estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Pensei que tinha caído. Está lento aqui o computador. Vou parar aqui a gravação, não quero nem... Professor, Oi. aqui é Tamires. A Alice pediu para avisar que ela está tendo problema em entrar. Ela tentou entrar pelo Class, não conseguiu. E depois pediu o link da reunião, eu mandei, mas também ela não conseguiu. O problema está no e-mail institucional. Aí ela já falou com as cores, mas ainda não resolveu. Ela pediu para informar, por isso que ela faltou hoje. Tamires. Mas ela não já entrou no Class 1? Ela estava tendo esse mesmo problema no notebook. Aí agora está tendo esse problema no celular também. Mas ela conseguiu entrar no Class 1, não conseguiu? Na turma? Conseguiu, mas hoje estava dando problema. Estava travando. Certo. Deixa eu parar aqui a gravação.